Olá, muito boa tarde. Iniciaram este domingo as comemorações dos 800 anos da vocação franciscana de Santo António e do martírio dos missionários enviados por São Francisco de Assis a Marrocos. As iniciativas do ano jubilar em Coimbra vão ser apresentadas neste programa, onde contamos com a presença de Frei Severino Centome, franciscano conventual, e Secundino Correia, da revista Mensageiro de Santo António. Agradeço-vos, antes de mais, a presença aqui no programa para falarmos deste ano jubilar de Santo António e dos mártires de Marrocos, e convido a partilharem com quem nos segue, com quem nos vê, um documentário onde se apresentam Santo António e os mártires de Marrocos, assim como os espaços onde este jubileu vai ser assinalado. Muito obrigado. Há encontros que mudam o rumo de uma vida, há momentos que mudam o rumo da história. Em Lisboa, nasce, por volta de 1195, o mais global de todos os santos, Fernando Martins de Bulhões. Com 15 anos, o Senhor Jesus sussurra-lhe aos ouvidos: se queres ser perfeito, vai, deixa tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Fernando faz os estudos iniciais em Lisboa e parte para Coimbra, numa ânsia pelo saber que fará dele um dos mais extraordinários teólogos do seu tempo. No mosteiro de Santa Cruz estuda e escala, como nenhum outro português, a montanha do saber teológico, de tal forma que a Igreja, mais de 700 anos depois, o reconhecerá como um dos seus doutores. Mas a inquietação habita o coração de Fernando e um acontecimento extraordinário mudará a sua vida. Em janeiro de 1220, os frades franciscanos Berardo, Otão, Pedro, Acurso e Adjuto, enviados por São Francisco de Assis a evangelizar o norte de África, sofrem um violento martírio. Derramam seu sangue por Cristo em terras de Marrocos. Nesse mesmo ano, as relíquias dos seus corpos chegam ao mosteiro de Santa Cruz. O sacrifício dos frades vai marcar para sempre o inquieto Fernando. O fogo da paixão por Cristo ardera desde sempre no coração de Fernando, mas o plano que Deus teria para ele só o descobrirá na visão das relíquias. Chegar à sua vez, render estes 5 verdadeiros franciscanos, como lhe chamou São Francisco de Assis, passou a ser o seu mais profundo desejo. Livros de Santa Cruz não lhe bastavam. Queria rasgar almas, estender o reino de Cristo apenas com sandálias nos pés e uma túnica. Fernando torna-se António e é como franciscano que parte de Coimbra para o mundo, numa missão que o tornará um dos santos mais notáveis da cristandade. Em vez dos caminhos de Marrocos, António percorre os caminhos de Itália e de França, tornando-se o grande evangelizador da sociedade do seu tempo. Através da sua palavra e do seu empenho, contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Neste ano de 2020, queremos celebrar o dom da vocação e da missão. Celebramos o jovem António, seduzido pelo exemplo dos mártires de Marrocos. Este jubileu de 2020, celebrado em Coimbra, quer ser uma porta aberta para que todos possam redescobrir a alegria do Evangelho que enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. António de Lisboa, António de Coimbra, António de Pádua, António do mundo. Uma vida extraordinária, tocada pela santidade de Deus. Uma vida extraordinária que este documentário apresentou brevemente e que agora aqui vamos retomar. Frei Severino e Secundino Correia, obrigado uma vez mais por estarem
neste programa para nos falarem deste jubileu 2020. E começava por lhe perguntar, Frei Severino, que marco essencial é este da vocação franciscana de Santo António? Isto é uma comemoração também do franciscanismo? Eu iria sublinhar duas palavrinhas que o vídeo nos apresentou. Primeiro, António tinha dentro de si uma inquietação e depois ficou cativado pelo exemplo dos primeiros franciscanos que foram para Marrocos e lá foram martirizados. Então ali é como se tivesse descido um feixe de luz dentro do seu coração e lá entendeu que tinha chegado o momento para dar o passo em direção a saciar esta inquietação. E recordemos o momento da história em que isso aconteceu. Portanto, Santo António estava em Coimbra, em Santa Cruz, no meio dos seus estudos. Exato. Ele estava ali sempre com esta inquietação. E lá chegaram os primeiros franciscanos que vinham de Assis e que deviam seguir para Marrocos, porque assim tinha recebido a missão do Frei Francisco. Passado pouco tempo, as relíquias deles regressaram para Coimbra. Então ali ele tomou a decisão. Após o martírio após o martírio que sofreram lá. E uma vez que chegaram as relíquias ali em Coimbra, sentiu-se mesmo impelido a dar um passo, a mudar de vida. Pela opção pelo franciscanismo. E é isso que este jubileu vai assinalar, sobretudo? Não, eu dizia só uma coisa ainda aqui. Coimbra é importante porque Santo António, como ainda hoje tanta gente faz, foi estudar para Coimbra. E fez estudos aprofundados, não só da Bíblia, mas das ciências que se estudavam na altura. Isso reflete-se depois na toda a sua cultura, nos próprios sermões que ele escreveu. Portanto, isso... o facto de ele ter estado em Coimbra é um marco importante. Decide, pelo exemplo dos mártires franciscanos de Marrocos, decide pelo franciscanismo, que não o leva a Marrocos, mas a Itália e a França, não é? Os caminhos de Deus, pelos vistos, eram diferentes. E ele acaba um náufrago no Mediterrâneo, como hoje tantos. Felizmente foi acolhido pelos frades franciscanos e teve a oportunidade de ir ao Concílio das Esteiras, onde um dos primeiros, acho que foi mesmo o primeiro concílio dos franciscanos, em Assis, onde ele conheceu... A reunião de todos os frades. De todos os frades, sim. É isso que se celebra e daí que todos estes acontecimentos tenham provocado um jubileu, o que significa este ano jubilar, Frei Severino? Naturalmente, ao encontrar os franciscanos, ele entendeu que era por aí que se podia chegar à alegria do Evangelho, porque a vida franciscana era exatamente um regresso ao Evangelho vivido numa forma radical. Nós estamos aqui a celebrar o nascimento ou a morte de Santo António, a comemorar 800 anos mas da sua vocação franciscana. Exato. Eu diria da conversão. No fundo, todos nós, para sermos cristãos, devemos sempre converter-nos, mudar-nos. Isto é, manter sempre vivo o tesouro que nos foi comunicado por Jesus. Eu diria, o tesouro que os reis magos conseguiram encontrar em Belém, depois fez com que eles regressassem cheios de júbilo. Lá está o jubileu. É encontrar este tesouro, mantê-lo vivo e comunicá-lo aos outros. E que instituições, que projetos se foram reunindo para tornar relevante este jubileu? Esta iniciativa começa por ser uma ideia da Igreja de Santa Cruz em Coimbra e do convento e Igreja de Santo António dos Olivais em Coimbra. Que começaram os franciscanos conventuais. Que são dois marcos importantes da vida de Santo António, como já referimos. E
começámos, inclusive, a preparar as coisas separadamente, só que quando demos conta que isso não fazia sentido, não é? Portanto, tentámos que houvesse, digamos, uma celebração conjunta e a pouco percebemos que isto podia envolver praticamente toda a cidade de Coimbra, e não só, mas toda a diocese. Encontraram esse acolhimento na cidade, na Câmara, noutras instituições? Eu penso que esse acolhimento não foi difícil, é necessário trabalhar por ele, porque juntar muita gente à volta de uma mesma ideia nem sempre é fácil. Mas eu penso que tem havido abertura de todas as entidades, as juntas de freguesia, várias, a própria Câmara, o Museu Machado de Castro, a própria Universidade de Coimbra também se está a envolver com colóquios científicos e com conferências. Portanto, eu penso que toda a cidade e toda a diocese, embora esta iniciativa esteja aberta a todo o mundo e pensamos que muita gente aproveitará esta ocasião para se dirigir a Coimbra e fazer esta peregrinação aos lugares de Santa Cruz, onde estão as relíquias dos mártires de Marrocos, e a Santo António dos Olivais. Temos ainda uma capela dos mártires de Marrocos, também no caminho entre Santa Cruz e Santo António, onde estão também os franciscanos, frades menores. Portanto, eu penso que está aqui... Há um itinerário jubilar. Há um itinerário jubilar, exato. Não só em cada local, mas na própria cidade. E como é que foi essa experiência de encontro também com o turismo da região centro, a Câmara Municipal? Vimos uma coisa que poderíamos chamar óbvia, que Santo António é muito querido por toda a gente. O documentário termina a dizer que é de Lisboa, de Pádua e de Coimbra e do mundo, não é? É de toda a gente. Eu acho que é uma beleza encontrarmos-nos todos unidos, não simplesmente para enaltecer esta figura, mas para colher a mensagem que esta figura nos pode trazer. E é na medida em que nós formos conhecendo melhor a sua figura, a sua pregação, a sua postura no mundo, então vimos que era importante oferecer uma série de iniciativas que abrangessem um bocadinho todos os aspectos desta figura. Porque desta forma o próprio Santo António iria ser melhor conhecido e não apenas conforme aquela piedade popular que todos conhecem, mas tem uma outra dimensão, uma outra espessura importantíssima. E há uma página na internet onde se reúnem todas estas iniciativas, não é? Jubileu2020.pt. Exatamente. O endereço onde é possível consultar as várias iniciativas e perguntava-vos, Secundino Correia, que estratégia presidiu a organização de diversas propostas, de debates, de celebrações? Ok, o programa foi construído, digamos, pelas várias entidades que se foram juntando. E, portanto, temos que tudo começou neste domingo com a abertura do Jubileu, não é? A abertura do Jubileu, digamos, é o ato oficial que marca o início, que é todo um ano, irá terminar já em 2021, em janeiro, portanto, o fim do Jubileu. E ao longo deste ano 2020, portanto, o que é que nós temos de fundamental? O primeiro domingo de cada mês é sempre o chamado domingo jubilar, exceto em janeiro, porque como há várias coisas a celebrar, portanto, não acontece bem assim. O primeiro domingo jubilar é a 19 de janeiro. Mas todos os outros meses, o primeiro domingo de cada mês é o domingo jubilar. E o que é que acontece no domingo jubilar? Há uma exposição que está a ser organizada pelo Museu Machado de Castro e pelo Museu de Arte Antiga, que vai ter um núcleo, portanto, no próprio Mosteiro de Santa Cruz. Haverá um núcleo depois no próprio Museu Machado de Castro e também aqui no Museu da Arte Antiga em Lisboa. Além desta exposição, haverá os diálogos com António, portanto, à tarde, às 16 horas, sempre no domingo jubilar. Depois haverá um concerto de órgão e segue-se, portanto, a celebração da Eucaristia jubilar, portanto, nestes domingos. É uma oportunidade das pessoas se deslocarem a Coimbra e também poderem beneficiar do próprio jubileu, da graça do jubileu e aproveitarem para fazer o percurso quer em Santa Cruz, quer em Santo António, não é? Portanto, esta é uma iniciativa, digamos, que marca todos os domingos, mas depois há outras coisas que vão acontecer, coisas culturais, como
por exemplo, um evento importante que vai ser no dia, vou dizer aqui para não me enganar, no dia 19 de julho, vai haver a Missa de Santo António, que é um concerto do maestro António Vitorino de Almeida. Ele próprio irá fazer a estreia, portanto, ia dirigir o concerto. A encerrar o ano jubilar, portanto, já em 17 de janeiro de 2021, também irá haver uma oratória de Fernão Cefez António, encomendada de propósito, portanto, para o jubileu. Uma série de iniciativas culturais e de celebrações que querem, de facto, proporcionar o melhor conhecimento de Santo António, e é sobretudo isso que a organização pretende. Frei Severino. Sim, e naturalmente não devemos esquecer que a própria Igreja de Santa Cruz e a Igreja de Santo António terão o seu percurso, um itinerário jubilar, não é? Que inclusive as pessoas poderão usufruir de um guião que será colocado à disposição para eles poderem beber desta temática, deste espírito que moveu Santo António e, antes dele, os próprios mártires de Marrocos. No fundo, trata-se de redescobrir a beleza da fé cristã, trata-se de comunicá-la, de sabê-la comunicar e fazê-la inserir no ambiente cultural e também no ambiente social, caritativo, de encontro com o irmão mais necessitado. Terão algum gesto concreto nesse prevemos âmbito? Gestos concretos de apoio, de caridade, não é? Para isso teremos. Perguntava-lhe ainda, Frei Severino, de que forma é que na Diocese de Coimbra, nomeadamente o Bispo de Coimbra, vos lançou nesta aventura e a proposta que ele faz através dessa nota pastoral que escreveu quando nós propusemos ao Bispo de Coimbra este desejo de solenizar estas efemérides, ele ficou muito contente e nos deu um apoio pleno e depois nos surpreendeu com a nota pastoral que ele enviou para a Diocese, que foi publicada em dezembro do ano passado. E nesta nota pastoral ele vai salientar os vários aspectos que nós acabamos agora de falar, mas apresentando-os muito bem e convidando a viver este jubileu como um desafio que nos é feito através destas figuras, que foram homens como nós, que passaram por aqui, por Coimbra e não só, e que nos deixaram um legado muito belo e muito importante. É pegar nele e fazê-lo fecundar. Há sempre essa preocupação de ligar, de facto, a história, 800 anos em que tudo isto aconteceu, ao presente. Essa ponte é feita nos diálogos com António, nos tais primeiros domingos de cada mês? Eu penso que esse é um dos aspectos. Antes de falar nos diálogos com António, eu diria só, por exemplo, o Turismo Centro de Portugal está a apostar muito também no turismo religioso. Já temos Fátima, obviamente, mas Santo António poderá ser também, e Coimbra, uma outra rota, digamos, de turismo religioso. E é interessante ver que as pessoas, embora pelas mais diversas motivações fazem o turismo religioso, mas também cabe à Igreja, no fundo, estar desperta para este fenómeno e aproveitar, digamos, tanta gente que visita estes locais para fazer uma proposta, digamos, inovadora e diferente. Deixe-me só perguntar ao Frei Severino se nota essa chegada de turistas a Santo António dos Olivais em Coimbra. Sim, com mais frequência? Com muita mais frequência. Posso dizer que ultimamente vieram até de Ceuta. Uma peregrinação exatamente para comemorar a saída de Santo António de Coimbra e particularmente de Santo António dos Olivais, porque é daí que deu o salto para lá. Voltemos aos diálogos com António, então. A ideia dos diálogos com António, no fundo, é que as comemorações não fiquem, digamos, uma coisa a pensar no passado, uma coisa mais lamechas, digamos assim, entre aspas, mas que, de alguma forma, Santo António possa ter algo a dizer às pessoas de hoje. E por isso nós pensámos 6 temas e convidámos pessoas de variados setores para estarem presentes num formato
que é um formato tipo diálogo, não um formato de conferência. Deixámos isso para as universidades que vão fazer, digamos, as conferências que há também um congresso, não é? Sim, vai haver um congresso também mais científico, que há muitos estudos sobre os mártires e Santo António, e na Universidade de Coimbra está-se a fazer muita pesquisa nessa área também, que vai ser divulgada nesse congresso. Mas nos diálogos nós procuramos mais ligar Santo António à realidade atual, com temas como, por exemplo, a força da palavra. Hoje em dia vivemos num mundo em que a palavra está em crise, muitas vezes não falamos, às vezes estamos no café e estamos pais e filhos frente a frente e às vezes o diálogo não funciona. A força da palavra e a importância da palavra. Não só a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, mas a própria palavra. Por isso vamos ter um escritor que vai estar lá, além de pessoas que estão ligadas à nova tradução da Bíblia em Portugal. Temos, sei lá, temas como a Europa. Santo António foi, sem dúvida, um europeu, dos primeiros europeus, o primeiro português com dimensão europeia, digamos assim. Portanto, vamos refletir também sobre a Europa, vamos refletir sobre as famílias. Santo António é mais conhecido como o santo casamenteiro, etc. Mas, além desse aspecto, Santo António tinha uma preocupação muito grande com as famílias e teve intervenções muito importantes ao longo da sua vida para ajudar as pessoas a ultrapassar problemas dos mais diversos tipos familiares, não só através dos seus milagres, mas também da sua própria palavra. Portanto, refletir que famílias temos nós hoje e como é que as podemos ajudar a viver nesta sociedade que tantas vezes disse que é a favor da família, mas depois cria estruturas e dinâmicas que, no fundo, assassinam a família. Portanto, há aqui um grande desafio. E outros temas, como, por exemplo, a economia de Francisco, é um dos temas que vai estar em debate também. Vamos ter, portanto, economistas que vão estar lá. Para mostrar que Santo António não é de há 800 anos atrás, é de hoje, não é? Sobretudo a sua mensagem. E são temas que foram caros a Santo António na época. Essa atualização vai ser feita em todas estas iniciativas, Frei Severino? Da sua mensagem, daquilo que ele tem a inspirar os dias de hoje? Eu recordo que Santo António, no seu tempo, foi o grande defensor dos pobres, particularmente contra uma chaga que na altura graçava, que era a usura. Então ele teve páginas fortíssimas nos seus sermões em que clamava pela justiça. E ele não simplesmente parava na condenação ou num sermão, mas atuava junto dos poderes políticos de então, junto dos reis, dos príncipes, das comunas, para que resolvessem estes problemas. Temas, de facto, que dizem muito também ao presente e que, por isso, este jubileu pode, por certo, inspirar novos desafios. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar as iniciativas do Jubileu Antoniano e dos Mártires de Marrocos, e recordo essa página na internet, jubileu2020.pt, onde podem encontrar divulgadas estas iniciativas. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.